por tudo que o Senhor tem ministrado já ao nosso coração nesta noite. Curve a sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus, ele venha ministrar aos nossos corações a sua palavra, tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos ouvir de Deus. Senhor, fala conosco nesta noite, Pai, derramando a sua graça sobre nós. E muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos amparado, até aqui o Senhor tem nos ajudado e temos seguido forte debaixo das tuas mãos poderosas. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 85. O salmista pede o livramento das aflições presentes. Salmos de número 85. Diz assim a palavra do Senhor: Abençoaste, Senhor, a tua terra, fizestes voltar o cativeiro de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste-te do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e fazes cessar a tua ira de sobre nós. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Esse salmo, ele nos ensina a nos achegarmos a Deus. Os salmos que os filhos de Coré escreveram na saída da Babilônia, quando eles então vão falar a Deus sobre toda a sua grandeza. O salmista começa com a afirmação sobre o que Deus fez por nós. O homem tem a sua natureza corrompida no pecado. Com isso se tornou ingrato por natureza. Nós, no homem corrompido, nós somos ingratos por natureza. Nós nunca agradecemos, nós temos uma dificuldade em agradecer, nós somos muito mais voltados aos problemas, às necessidades. A nossa oração é sempre: Deus, eu preciso isso, Deus, faça isso, Deus, mude aquilo. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, no seu ministério, e ali os seus discípulos o acompanhavam e observavam a maneira como ele praticava, a maneira como ele se dirigia ao Pai, e ele mesmo, a um pedido dos seus discípulos pediram: Mestre, nos ensine a orar. Por que nos ensine a orar? Eles não sabiam orar? Eles não tinham conhecimento da oração? Sim, eles tinham conhecimento, mas a maneira como Jesus orava era algo
diferente de tudo aquilo que eles tinham visto. Porque as orações de Jesus, elas começavam de uma forma diferente e terminavam de uma forma diferente do costume que eles tinham, daquilo que eles tinham aprendido. Jesus, então, chama eles para aprenderem a oração. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 9, e Jesus, então, começa a ministrar como deveria ser a oração, como eles deveriam começar a oração. Capítulo 6, do versículo 9 em diante, ele diz assim: portanto, vós orareis assim. Então, quando Jesus diz, vocês quando forem orar, vocês devem fazer assim. E muitas pessoas não entendem a oração do Pai Nosso e fazem dela uma reza de repetições. E repetem, vamos orar o Pai Nosso. Não, a oração do Pai Nosso é uma oração de entendimento. Se nós não tivermos entendimento como devemos orar, nós não nos achegaremos a Deus. E Jesus, então, ele começa a ensinar a oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A mesma oração que Jesus ensina, os filhos de Coré, eles utilizavam, porque eles começam os salmos, um salmo de intercessão, um salmo de pedido. Ele começa a agradecer a Deus, tudo que Deus tinha feito por eles. Esse salmo nós podemos dividir ele em 4 pilares. O primeiro pilar de uma adoração, de uma oração, é a celebração. Agradecer a Deus, celebrar a bondade e a misericórdia de Deus. Por isso, esse salmo ele começa agradecendo, ele começa dizendo o quanto Deus era poderoso na vida desta nação. Como Deus tinha se mostrado, abençoaste, Senhor, a tua terra, fizesse voltar o cativeiro de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste-te do ardor da tua ira. Ele agradece a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito. Ele reconhece que Deus tinha perdoado os seus pecados e que a ira de Deus tinha cessado, porque eles eram motivo de indignação para Deus. Eles eram motivos de indignar Deus. Se nós olhássemos para nós mesmos, nós iríamos começar a nossa oração agradecendo a Deus. E não já entrarmos pedindo, né? Algumas pessoas dizem, não, você tem que chegar diante de Deus e falar, ou é ou não é, ou tem que fazer, ou vai fazer desta forma, porque eu sou um homem de fé, e quando eu determino, acontece. Não. Jesus nos ensina nos render ao Pai, reconhecer a soberania do Pai. Então, o primeiro pilar de uma oração deve ser a celebração, o reconhecimento, como Deus é bom, como Deus não levou em consideração os nossos pecados. Se não fora o Senhor, se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui hoje, nós não estaríamos ouvindo a palavra dele. Se ele não nos perdoasse, porque que capacidade tenho eu de me perdoar, de me livrar dos meus pecados, das minhas acusações? E quem sou eu para fazer cessar a ira de Deus, a indignação de Deus? Poucos homens tiveram esse entendimento.
de saber como se chegar a Deus, como se dirigir a Deus. O segundo pilar de uma oração é a petição por restauração, por cura e por reavivamento. Nós devemos pedir para que o Senhor traga uma restauração, que o Senhor traga cura. Deus sempre reclama de algo que nós não ouvimos a sua palavra, e por isso não somos curados. Por isso não temos um reavivamento. No versículo de número 4, ele diz assim: torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e fazes cessar a tua ira de sobre nós. Torna a se voltar para nós. Torna-nos, Senhor, a nos dar a salvação. Se volte para nós. No versículo de número 5 ele diz: acaso estará sempre irado contra nós? Não que Deus não tenha motivo, mas Ele sempre estará irado contra nós. Estenderá a tua ira a todas as gerações, porque as gerações futuras, elas colhem aquilo que nós plantamos, aquilo que nós ensinamos. Mas será que Deus, Ele vai permitir que a nossa maldade, ela vá visitar os nossos filhos? Ou o Senhor, Ele é misericordioso e pode cessar isso agora? Ele pode mudar essa situação. Então, o segundo pilar é pedir para que o Senhor, Ele venha restaurar, Ele venha com restauração, Ele venha com cura, Ele venha reavivar essa intimidade que nós tínhamos com Ele, que nós temos com Ele. Então, pedir, Senhor, o Senhor sempre ficará irado contra nós, nos perdoa, não leve em consideração a nossa ignorância, nos perdoa, Pai. E o terceiro pilar de uma oração está na expectativa da intervenção breve do Senhor. Nós temos que ter a esperança que o Senhor vai mudar a situação. Sempre orarmos na expectativa. Jesus, quando orava, ele sempre dizia: Pai, eu te agradeço, porque eu sei que tu sempre me ouves. A intimidade com o Pai. Saber que o Pai está com os ouvidos atentos à oração do seu povo. Por isso nós podemos nos pegar na promessa do Senhor: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Há uma esperança. Qual é a esperança? Humilhar e orar. Se nós nos arrependermos, nós temos a esperança que Deus vai mudar toda a situação. No versículo de número 7 ele diz assim: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Mostra-nos, Senhor. Nos mostra o caminho, nos mostra como devemos fazer. Se nós buscarmos a palavra do Senhor, nós já temos direcionamento. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Esse é o caminho. O problema é que muitas vezes nós não escutamos a voz do Senhor. Por isso, no versículo de número 8, ele diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, falar. Algo muito importante é escutar aquilo que Deus fala conosco.
O que Deus está falando nos nossos dias? O que Deus falava que nós não o escutávamos? Não dávamos crédito à sua palavra? Então, voltar e escutar aquilo que Deus tem para nos dizer. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Então, toda palavra que sai da boca de Deus, ela sai com direcionamento, para que nós não venhamos voltar à loucura. Algo que eu tenho feito nesses dias é me perguntar: como a igreja vai caminhar depois de tudo isso? Como que nós vamos nos comportar depois de tudo isso? Porque algumas pessoas podem dizer assim: não aconteceu nada. Realmente era apenas uma gripezinha. Não. Nós podemos nos enganar, nós podemos ir pelo caminho da politicagem, né? Pela vontade de voltar a funcionar, a ter tudo trabalhando, mas nós não podemos nos esquecer que o mal veio sobre a terra. E muitas pessoas perderam a sua vida por causa desse mal. E se nós estamos aqui, é porque Deus, Ele está nos guardando, Ele está nos livrando. Que Deus, Ele tem nos abençoado. Ele tem nos segurado com as suas mãos poderosas. E por isso nós estamos aqui. Por isso a nossa oração, ela tem que sempre começar com o reconhecimento que se estamos com vida, se estamos bem, é porque Deus tem nos abençoado. Então, como voltaremos a cultuar a Deus depois de tudo isso? Como vamos reconhecer Deus? Vamos aprender a orar? Vamos aprender a conversar com Deus? Vamos aprender a buscar na palavra de Deus? Ou continuaremos omissos àquilo que Deus fala? Teremos reverência no momento que a palavra está sendo pregada, está sendo ensinada? Ou estaremos com os nossos celulares dentro dos cultos, como antes alguns faziam, dando recado, recebendo recado? Ou chegaremos à casa do Senhor, desligaremos os nossos celulares e falaremos: Senhor, eu te escutarei. Fala. É uma decisão. Este salmo, ele é depois do quê? De um cativeiro. Eles ficaram 70 anos cativos. Nós já estamos desesperados com 20 dias, 30 dias. Imagina 70 anos, você ser levado para outra terra, perder a sua identidade e parecer que Deus não fala mais com você. Então esse salmo é quando eles estavam saindo do cativeiro. Os filhos de Coré, músicos que eram, eles preparam salmos e eles começam louvando a Deus: abençoaste, Senhor, a tua terra. Eles não começaram a reclamar: olha o mal que veio. Eles reconheceram que o mal veio, não porque Deus queria fazer mal a eles, mas por causa dos seus pecados. Jeremias, no seu livro de Lamentações, ele diz assim: do que se queixa o ser vivente, a não ser dos seus próprios pecados? Do que nós nos queixamos nesse país? Vamos nos queixar da igreja? Vamos nos queixar de Deus? Ou vamos reconhecer o nosso pecado? Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Cobriu todos os pecados. Deus não considerou mais os pecados. Fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste-te do ardor da tua ira. Senhor, venha depressa fazer isso, Pai. Venha mudar essa situação.
E o quarto pilar de uma oração é descrever a restauração, vivenciar a vitória pela fé. Com quem que nós aprendemos isso? Com nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele fazia oração e ele já dava graças. Ele toma os pães e os peixes e o que ele faz? Ele agradece. Ele agradece pela multiplicação, porque ele já começa a vivenciar a vitória pela fé. Começa a tomar posse. Nós temos que começar a tomar posse. Cada vez que nós assistimos os nossos governadores, o presidente, nós abaixamos a nossa cabeça cada vez mais, mas nós temos que começar a ouvi-los e profetizar. Não vai acontecer assim. Deus dará vitória. Falavam em milhares de mortes no Brasil. Cada vez que eu ouvia, falava, não vai acontecer. Deus não vai permitir. E assim nós temos que agir. No versículo 9 ele diz assim, certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. Veja bem que o salmista, ele já começa a dizer, certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. Nós temos que começar a louvar a Deus. Deus, o Senhor não vai permitir, o Senhor vai mudar essa situação, o Senhor vai tirar essa praga da nossa nação. Em breve cantaremos e louvaremos o teu nome nesse lugar. Muitas vidas se renderão a ti. E no versículo de número 10 ele diz assim, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A misericórdia e a verdade. O que mais estamos precisando no nosso país hoje? Verdade. É mentiras sobre mentiras, vaidades sobre vaidades. E pedir para que o Senhor tenha misericórdia e que a verdade da sua palavra seja estabelecida. É algo que só a igreja pode fazer. É algo que só o seu povo pode fazer. Se o povo que se chama pelo meu nome, quem é que vai fazer a diferença? O povo que se chama pelo seu nome. A misericórdia e a verdade se encontraram. Versículo 11 ele diz assim, a verdade brotará da terra e a justiça olhará dos céus. A verdade brotará da terra e a justiça olhará dos céus. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra dará o seu fruto. O Senhor dará o que é bom. Não receba, não diga amém para nenhuma palavra de derrota. Ah, mas o governador falou isso, o presidente falou aquilo. Não aceite palavras de derrota. A tua boca é uma boca profética. Não aceite. Assim diz o Senhor. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom. Diga, o Senhor dará o que é bom. O Senhor vai nos dar o que é bom. A crise, ela traz algo novo. O povo saiu do Egito no horário mais escuro, meia-noite. Nós estamos numa campanha de oração à meia-noite, porque é o momento mais escuro. É um ato profético. Nada pode ficar pior do que está. E na meia-noite você dá palavras proféticas. Você clama por misericórdia. E clama pelo amanhecer. E clama pelo sol da justiça.
A justiça irá diante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Eu comecei essa mensagem falando que o Senhor Jesus nos ensinou como orar. Nós temos que ir nas pisadas do nosso Mestre. Ele é quem nos ensina como vencer, como sermos mais do que vencedores. Isaías, o profeta Isaías, ele traz palavras de renovo, ele traz palavras de esperança, ele anuncia o Salvador. Então, sempre que abrimos as profecias do profeta Isaías, é buscando renovo, buscando o sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e crendo nas palavras que foram profetizadas, que eram para o nosso Senhor Jesus Cristo, o Redentor. Nascerá o sol da justiça. Hoje nós temos as bênçãos que foram proclamadas, são para nós hoje. Isaías, capítulo 57, versículo 15, diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Eu estou no alto e sublime, eu habito na eternidade. Deus não está preso ao tempo. Deus não está preso a esses dias que nós estamos vivendo. Nós estamos contando os dias, mas Deus não está preso a esses dias. Quando o povo buscar, quando o povo se humilhar, a resposta é: eu sararei a sua terra. E eu habito aonde? Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e o abatido de espírito. Para quê? Para dar vida nova a ele. O Senhor quer nos dar vida nova. No versículo 16 ele diz assim: porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria e as almas que eu fiz. Deus não vai manter a sua indignidade para sempre. Deus está esperando um clamor da terra. Quem Deus está esperando? Os seus filhos, a clamar por misericórdia. Quem Deus está aguardando? Os seus filhos. Se o povo que se chama pelo meu nome clamar e humilhar-se, eu sararei a sua terra. Por isso é muito importante nós nos posicionarmos. No versículo de número 19 ele diz assim: eu crio os frutos dos lábios. Paz, paz, para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Eu crio o fruto dos lábios. Como é que nós teremos nos nossos lábios o fruto de paz, o fruto de alegria? Ele cria. E ele cria em quem? No contrito, no abatido. E ele torna da vida. Nós somos hoje a igreja no Brasil que está abatida, que está contrita, que está ameaçada, que não sabe como agir, mas o Senhor está conosco. Então nós temos que começar a profetizar. Não concorde com o caos. Não diga, vai acontecer assim mesmo. Repreenda. Em nome de Jesus, vai haver cura. Vai haver cura. Vai haver libertação.
esse mal cessa. Só a partir de 11 de abril, o governador ele pode decretar o dia que ele quiser, mas nós decretamos cura imediata em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? O Senhor cria nos lábios o fruto da paz. É nos teus lábios. Deus precisa dos teus lábios para profetizar. Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Profetiza sobre os teus lábios. Que eles sejam lábios para profetizar a paz e profetizar a cura. Não seja repetidor de piadas. Não seja um repetidor de palavras contrárias. Não seja amaldiçoador. Comece a abençoar. Comece a ter palavras de cura e de libertação. Creia, a misericórdia e a justiça se encontraram e elas se beijaram. E vai gerar bênção sobre a nossa terra. Nós estávamos necessitados da misericórdia e Deus faz justiça sobre nós. E qual é a justiça que o Senhor faz? A mesma que fez aos filhos de Coré, que eles entenderam. Deus não levou os nossos pecados em consideração. Deus não ficará e não vai ficar indignado para sempre. Deus começa a ouvir a nossa oração